Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. O vídeo é sobre a América Latina no século XX. De região dominada pelo imperialismo britânico no século XIX, a partir de suas independências, a América Latina se colocou, portanto, como região associada, subordinada ao imperialismo britânico no século XIX. Já no século XX, essa subordinação se dará basicamente em relação aos Estados Unidos da América. A região manteve as características brutais da época colonial. A excessiva concentração de renda é a região de maior desigualdade social no mundo, a região mais violenta do mundo, tendo em vista que as elites proprietárias estabeleceram governos extremamente violentos que reprimiram toda a tentativa de democratização da propriedade, de maior autonomia em relação às ações imperialistas de Inglaterra no século XIX e Estados Unidos no século XX. Aqui se instalaram grandes empresas multinacionais no século XX, principalmente em países como México, Brasil e Argentina, aproveitando-se do mercado de trabalho excessivamente barato. Enquanto um trabalhador em 1961 nos Estados Unidos ganhava $2, na mesma fábrica, de mesma marca, no Brasil ganhava 28 centavos de dólar, 32 centavos de dólar na Argentina. Enquanto ganhava $20 em 1980, ganhava $6 no Brasil. Além do mercado de trabalho, a questão dos insumos, das matérias-primas, do minério, do ouro, da prata, do estanho, do lítio, das commodities agrícolas. Então você tem aí a exploração associada aos grandes grupos internacionais com as elites locais. Isso fez com que a região se estabelecesse com um subdesenvolvimento absurdo. Os órgãos de integração regional foram sempre sendo sabotados pelos Estados Unidos, mas o desejo de integração e o projeto de integração sempre esteve em pauta. É a questão da fundação da OEA, da Unasul, do Mercosul, do Pacto Andino. São formas de se tentar a integração. É claro que os Estados Unidos tinham o seu próprio modelo de integração. Nos anos 90 eles vão lançar a ideia da ALCA, que não se concretizou a área de livre comércio das Américas, tendo em vista a subordinação absurda das economias latino-americanas à economia estadunidense. Outro dado aí importante é o seguinte: não é porque as elites vão manter esse poder autoritário, por tanto tempo, que não se tenha movimentos que tentam emancipar a maior parte da população. Movimentos nacionalistas e populares. O primeiro deles é a Revolução Mexicana, de 1910. Uma revolução camponesa, uma revolução que tinha como principal pauta a reforma agrária e a nacionalização das riquezas mexicanas. Ela acaba com a ditadura de Porfirio Díaz, possui grandes lideranças populares, como Emiliano Zapata e Pancho Villa. Porém, as elites locais acabam controlando o movimento. Pancho Villa e Emiliano Zapata são assassinados. E você tem um tipo de nacionalismo mais conservador sendo estabelecido no México. E o domínio do Partido Republicano Institucional. Um outro exemplo que nós temos aí de resistência é o caso chileno. O Chile teve, ao contrário dos demais países da região, uma vivência democrática liberal
bem estável e bem constante, com partidos se alternando, um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, um pouco mais ao centro. A questão entrou em confronto com as elites locais e com o interesse estadunidense quando, em 1970, foi eleito democraticamente pelo Partido Socialista Salvador Allende. Era um socialismo democrático, não é? Que tentava se estabelecer no Chile. Porém, ele vai ser massacrado pelas elites locais em aliança com as Forças Armadas e os Estados Unidos. E nós teremos um violento golpe de Estado em 1973, chefiado pelo general Augusto Pinochet. O Palácio da Moneda será bombardeado, Salvador Allende será morto. Não é? Nós teremos em torno de 10 mil mortos e desaparecidos nessa pesada ditadura chilena. Não é? Uma ditadura que vai ser a primeira experiência neoliberal, não é? Vai ser uma ditadura que vai retirar direitos dos chilenos, não só os direitos políticos, os direitos civis, mas também direitos econômicos, direitos trabalhistas, né? E previdenciários. Outra questão que nós temos aí na América Latina no século XX é o caso da Revolução Cubana. Cuba, um protetorado dos Estados Unidos, governado por ditaduras leais aos Estados Unidos. Quando chega em 1959, o movimento liderado por Fidel Castro, Raul Castro, Ernesto Che Guevara, derruba a ditadura de Fulgêncio Batista e tentam instalar um governo realmente nacionalista, nacionalizando as empresas estrangeiras, né, que exploravam as frutas, a cana-de-açúcar na ilha. A reação estadunidense é de intervenção na ilha e de tentativa de derrubada do governo de Fidel Castro. Em 1961, então, Fidel Castro se associa à União Soviética, transformando sua revolução nacionalista numa revolução socialista. Cuba ingressa no bloco socialista da União Soviética e vai receber um apoio, né? E vai criar um modelo cubano de desenvolvimento. Então, você vai ter um processo de reforma agrária, um processo de reforma educacional, de reforma na saúde, onde os habitantes de Cuba passam a ter acesso a todos os serviços básicos: moradia, trabalho, educação, saúde. No cômputo geral, você tem um país que não tem miséria, mas não é um país rico, mas com um alto índice de desenvolvimento humano, né? Expectativa de vida alta, alto grau de educação, não é? E mesmo depois da queda da União Soviética, Cuba resiste ao embargo estadunidense, ao bloqueio estadunidense à sua economia. Muito bem. Um outro elemento aí da América Latina no século XX é o caso argentino, né? Nós temos aí na Argentina uma história de golpes militares, né? As elites usando as forças armadas para reprimir os movimentos mais nacionalistas, mais à esquerda, mais a favor dos trabalhadores, dos trabalhadores organizados, principalmente de Buenos Aires. E aí vai surgir dentro do exército um movimento nacionalista e uma figura personalista chamado Domingos Perón. Perón vai ser a grande liderança carismática que vai fundar o Partido Laborista ou Justicialista, muito parecido com o modelo do Vargas, né, no Brasil. Então vai atrelar os sindicatos ao Estado, vai manipular as massas trabalhadoras, terá um governo personalista, não é? Então é o populismo argentino, é o peronismo. O peronismo é esmagado por mais um golpe militar, um violento golpe militar que vai matar 30 mil pessoas, né?
e vai ser responsável pela destruição da economia argentina, né? E do tecido social argentino, né? Essa ditadura acaba melancolicamente em 1983, depois da fragorosa derrota na guerra contra a Inglaterra, a Guerra das Malvinas, né? Nós teremos aí processos onde os ditadores serão punidos, né? A Argentina vai prender e vai processar seus ditadores. Bom, nós temos também a situação da Nicarágua, né? O modelo de tentativa de revolução socialista liderado por Daniel Ortega, mas que também vai ser bloqueado, vai ser destruído pelas elites locais em aliança com o imperialismo estadunidense, o Big Stick, não é? O quadro, então, da região é um quadro de extrema concentração de renda, de elites locais predatórias e antinacionais, de ação muito firme do grande capital imperialista, e isso produz a região mais desigual do planeta, a região mais violenta do planeta, mesmo com tantos recursos naturais. Eu espero que tenham gostado. Boa sorte e até a próxima.